Olá, sejam bem-vindos ao Girls to Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhadas de convidadas incríveis. Inscreva-se no canal do Estema no YouTube e acompanhe a gente no Spotify e nas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Esse podcast está sendo gravado no Estúdio Estema. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. O episódio de hoje é sobre encarar desafios, aqueles que aparecem no esporte, na vida e também no trabalho. A gente vai falar sobre como a corrida pode ser um apoio em momentos difíceis e, ao mesmo tempo, um espaço de conquista, força e superação. Porque não é só sobre performance, mas sobretudo o que a corrida ensina pra gente dentro e fora das pistas. Bora começar o episódio? Hoje a gente recebe aqui a Esmeralda, que já veio na primeira temporada e tá fazendo aqui seu segundo episódio com a gente no Girls Run. Maravilhosa! A Esme, ela é jornalista, corredora, criadora de conteúdo, meia maratonista e embaixadora da ON. Ufa! Quanta coisa, amiga! E é isso, ela já esteve aqui no episódio número 13 da primeira temporada. Foi um episódio muito legal, assistam depois. E ela voltou pra mais um papo muito legal com a gente. Voltei, galera. Tô Seja muito feliz bem-vinda. de estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Eu tô nervosa, como eu falei, mas a gente se solta. Do online pro presencial, a Esme veio quando a gente gravava em casa. Exato. E acho que foi um episódio muito legal, que a gente abordou bastante sobre sua trajetória na corrida, na vida, e também como a corrida foi, né, uma superação. Não deixem de escutar, porque a gente vai lembrar um pouquinho aqui no episódio, mas ela abordou bastante coisa, que é o começo dela na corrida, mas já ela vai contar pra gente. Mas antes, pra quem ainda não conhece, não segue essa diva maravilhosa, conta pra gente quem é a Esmeralda dentro e fora da corrida. Ai, gente, eu adoro essa pergunta. Porque eu acho que não dá pra separar as duas coisas. Esmeralda dentro e fora da corrida é uma pessoa determinada, forte, às vezes um pouco pessimista, mas que... Acho que todo mundo é um pouco, né? Mas que encara a vida nua e crua como ela é, sabe? A corrida também, assim. Eu não gosto de fantasiar demais as coisas. Então, isso funciona pros dois. Ai, amo. E, amiga, conta um pouquinho pra gente como é que a corrida entrou na sua vida, pra quem ainda não assistiu o episódio passado. E pra gente também relembrar E essa pra gente trajetória. relembrar, porque hoje a gata aqui, ela já correu 28 quilômetros, Ai, né? que A gente delícia. vai entrar um pouco mais como foi essa trajetória, mas se você puder começar a lembrar, gente, como é que você começou nesse mundo? Gente, eu me apaixonei de fato pela corrida sem começar a correr. Eu tinha um parceiro amoroso e ele corria e eu ia acompanhá-lo nas corridas, né? Eu fiquei fazendo isso bastante tempo. E aí, em 2019, eu perdi a minha mãe. E eu comecei a definhar muito rápido, né? Então, foi meu primeiro contato, assim, com uma grande perda. E eu não sabia muito bem por onde começar. Então, foram 2 longos anos até eu enxergar a corrida como uma possibilidade pra me reerguer. E ali em 2022 eu comecei a... Tava nesse auge de vídeo também, sabe? Vi as meninas gravando e tal. Uhum. Falei, cara, eu vou usar isso aqui como uma estratégia pra que as coisas caminhem de forma mais positiva pra mim. E aí eu comecei a correr em 2022. Fiz minha primeira provinha de 3 quilômetros na Tricolor Run. Aí fui fazendo mais uma. E aquilo foi dando sentido, assim, pra minha vida, sabe? Foi organizando a alimentação, que foi uma coisa que foi muito afetada quando eu perdi minha mãe. Organizando peso, perdi muito também nesse processo. Mas a corrida, ela foi trazendo, assim, as coisas pro eixo, sabe? Resgatando. E uma coisa que eu acho muito legal da sua história, quando ela contou pra gente a primeira vez, foi que ela começou do jeito oposto, assim, ela não começou correndo, ela começou gostando de assistir prova de corrida, você adorava ficar vendo a linha de chegada, né? Gente, eu achava bizarro acordar de madrugada. Eu acordava sempre com um bicão imenso. Mas que quando eu chegava naquela energia da linha de chegada, era lindo. Eu acho que, mesmo sendo, assim, uma mulher negra, e estando nos espaços que eu estava na época, eu ainda não tinha essa dimensão da diversidade mesmo. Então, na corrida, na linha de chegada, eu via de tudo. Exato. Era mulher grávida, pessoa com deficiência, pai com criança, tipo assim, gente chorando. E você olhava, mas tá chorando por quê? Mas é tão bonito, sabe? E essa energia que me contagiava mesmo, assim, me emocionava muito.
E eu acho que isso trazia sentido mesmo, até pra dor que eu tava sentindo, assim. Eu ficava nessa curiosidade, o que você tá sentindo de tão mágico em cruzar uma linha de chegada que te emociona tanto e que me emociona, porque eu não tô aí, sabe? Era nesse caminho, assim. Sim. É muito legal falar isso, porque eu acho que até um exercício, a gente que corre, muitas vezes a gente tá ali na prova correndo, cada um com seu objetivo. Tem muitas vezes que você nem olha tanto pro lado. E eu acho que um convite a todo mundo, vá um dia pra uma prova sem correr. Exato. Vá assistir uma linha de chegada. Eu tive a oportunidade de fazer isso recentemente numa prova de 5 quilômetros. Putz, a gente esquece às vezes, né? 5 quilômetros, já foi há tantos anos que eu tive a emoção de fazer meus primeiros 5, que a hora que eu tava na linha de chegada daquela prova, vendo tantas pessoas comemorarem por conseguirem pela primeira vez, gente, foi muito emocionante. Então, é o que a gente fala, cada linha de chegada conta uma história. Então, cada pessoa que tá atravessando tem um motivo pra estar ali, tem uma razão, um sentido pra dar pra aquele momento. Então, eu acho que resgata, inclusive, às vezes, quando você tá com o bode da corrida, se acontece, eu acho que ele resgata. A gente lembra que vai muito além de, às vezes, você não ter feito o tempo que você esperava, você ter quebrado. Cara, muito além de uma bolha do Instagram, eu acho que você vê de todos os tipos de pessoas, idades correndo. Então, eu acho que realmente é muito especial e reforça muito o quanto a corrida é pra todo mundo. Exato. Exatamente. E, amiga, você sente que alguma coisa na sua relação com a corrida mudou do primeiro episódio que a gente gravou pra cá? Nossa, Você ia fazer sua primeira meia, lembra quando a gente gravou? fazer Você ia fazer a sua SP primeira meia. City. E aí, de lá pra cá, eu já fiz a City, eu já fiz os 28. Eu acho que eu consigo dividir a corrida na minha vida em algumas partes, assim, sabe? Os 5 e 10, por exemplo, já não é um desafio que era antes. Eu já consigo correr normal, né? O que a gente considera normal hoje pra uma pessoa que já corre há bastante tempo. Mas eu ainda tenho muito respeito pelas longas distâncias. Quando eu fui fazer os 28 quilômetros, imagino que vocês vão falar em outro momento, mas eu me senti muito forte. E aí eu lembrei que lá, quando eu tava treinando pros 21, nunca passou pela minha cabeça fazer 28. Então, eu acho que minha relação com a corrida continua a mesma nesse lugar do respeito, do carinho, de não ultrapassar os meus limites, né? De entender sobre o meu próprio corpo. Mas que eu ainda sigo respeitando muito as longas distâncias, assim. O Davi tinha me sugerido, por exemplo, tentar uma maratona ano que vem. Eu já recuei. A gente faz menos, mas maratona ainda não. Muito por entender o meu corpo. Eu acho que biomecanicamente ele está bem pra fazer isso, mas existe esse respeito até pela minha trajetória, sabe? Eu sempre comecei correndo. Cara, eu comecei correndo 3 km, uma provinha de 3 km. Olhando hoje, parece pequeno, mas aquilo foi a minha maratona, né? Sim. Eu me preparei pra aquilo, sabe? Eu fazia treininhos pra aquilo, e que era algo muito grandioso. Então, eu acho que eu não perdi essa magia, sabe? De continuar me preparando e de continuar amando esse processo, mesmo com esse tempo correndo, sabe? Sim. Isso é muito legal, né? Porque eu acho que às vezes vai passando o tempo, a gente vai começando a banalizar isso. E é muito bonito permanecer com esse brilho e com esse respeito mesmo pela distância, pelo processo. Curtir, né, o processo e Curtir, também não antecipar exato. etapas, né? Eu acho que você tá ali colocando um tijolinho de cada vez e curtindo. Isso aí eu acho muito importante. Acho que as pessoas às vezes ficam com tanta pressa, né, de pular, e aí já vai pra uma distância, já bota uma meta junto e às vezes esquece de simplesmente ficar feliz por ter desbloqueado ali uma coisa que você tá fazendo pela primeira vez, né? E eu, às vezes, só ficar feliz de você ter ido treinar, sabe? Porque Que às vezes é a sua exatamente vitória do isso, dia. assim. O meu dia está completamente caótico, mas tá o horário, olha que legal, eu vou treinar, eu vou fazer meu treino de corrida. Exato. E que isso também é muito grandioso, sabe? Eu acredito que o movimento em si, quando a gente fala de esporte, ele é muito precioso. A gente não pode olhar como só mais um treino. Está encaixado na rotina, então vira uma rotina. Mas eu não consigo enxergar como algo pequeno, sabe? Tipo, hoje eu acordei super feliz, animada, porque eu tinha uma roupa nova pra usar no treino. Só que pra mim era o treino, sabe? Sim. Era um momento muito especial pra mim. Eu acho que até eu tava vendo, né, um meme, acho que, sei lá, fui impactada por alguma coisa esses dias, que falava exatamente isso, né? Que isso não é normal que a gente faz. Em que sentido? De não normalizar algo que muitas pessoas, tipo, correr 1 quilômetro. Tem a maior parte da população, acho que a gente acaba convivendo com muita gente que corre, e a gente vê todo mundo correndo e esquece que a maior parte da população não corre, às vezes não aguenta nem 1 quilômetro correndo. Então, o que a gente já faz já tá muito acima, já é algo diferencial. Então, acho que às vezes esquecer, colocar a corrida num lugar, é normal que assim, tá na rotina, a gente às vezes coloca ela nesse lugar meio do automático, mas é gostoso ter esses dias que a gente lembra que, tipo, que bom que eu tenho saúde pra ir lá fazer Exato. 4 quilômetros, que foi o que deu e eu consegui. Tem dia que vai encaixar e tem dia também que a corrida não vai encaixar, mas o importante, e você fica feliz só de ter conseguido pelo menos levantar da cama e ir.
E tem dias que ela te salva, tem dias que você salva Exato. ela e por aí E vai. nesses lugares é que você aprende também, né? Porque às vezes a corrida ela não vai ser esse divino maravilhoso que é como a gente é vendido nas redes sociais, sabe? Exato. Às vezes você vai fazer um treino horrível, num dia horrível, que você está extremamente cansada e que não vai bater aquela endorfina, Sim. não vai ser legal, gostoso, mas eu fiz, sabe? O meu corpo sentiu em algum lugar, eu posso não ter sentido essa alegria nesse momento. Eu tenho muito isso nos meus treinos, principalmente porque eu faço muita esteira durante a semana, então eu fico, meu, que bosta, sabe? Eu não aguento mais. Aí eu vou ouvindo música, não, que bom que eu tô aqui, que legal. Ainda que eu não esteja sentindo essa alegria, mas eu estou fazendo algo que é muito importante pra mim, sabe? Que é muito importante pro meu corpo também. E algum benefício teve, né? Acho que a constância também, ela entra muito nesse lugar de que não vai ser legal todas as vezes. Tipo, e provavelmente os treinos não vão ser bons a maioria das vezes, inclusive. Só que, mesmo assim, você acordar aí é o que faz o processo no final dar certo como um todo. É aquela expressão, né, que eu não sei quem... É o show Show up up, every day. É tipo, vá. Tem dias que você vai conseguir dar o seu máximo, tem dias que você vai ter que negociar o treino ou fazer... Putz, era fazer 10, você vai fazer 4 e tá tudo bem. Tem dias que você vai arrasar, mas você foi. Eu acho que é isso que vai fazendo com que a gente continue, inclusive, tenha longevidade no esporte, né? Exatamente. E eu acho que a gente precisa também... Eu acredito que na corrida, principalmente nas redes sociais, não de forma pessoal de cada um, tem essa coisa do romantizar a corrida como algo perfeito. E eu gosto de pensar muito na corrida atrelada, por exemplo, ao trabalho. Você pode até amar o que você faz, mas tem muitas coisas dentro do que você faz que você não ama. E que você não ama fazer. Mas que ainda assim você faz porque precisa ser feito, sabe? Às vezes você tá, sei lá, numa relação, num casamento, você ama o seu parceiro, mas tem muitas coisas que você não ama do que ele faz, atitudes e tal. Isso também se relaciona ao amor, sabe? E pra mim a corrida é isso. Odeio treino de tiro. Eu continuo odiando muito treino de tiro. Mas eu preciso fazer esse treino pra eu ir bem numa prova do que é bem pra mim, pra melhorar meu condicionamento, pro meu corpo responder melhor ao esporte, ao estímulo e tal. Então, eu não tenho essa relação romantizada com a corrida, embora eu entenda que ela me salvou em muitos momentos, sabe? Eu tenho muitas coisas na corrida que eu olho e falo, pelo amor de Deus, gente, pra quê? Mas eu faço, sabe? E amiga, até entrando um pouquinho nisso, como é que foram os ciclos para esses desafios, para essas distâncias mais longas que você correu? Porque quando a gente te entrevistou pela primeira vez, você ainda tava no ciclo para a primeira meia. Aí você correu 2 vezes a SP City, é isso? Eu corri em 2024 e 2025. 2025. E esse ano, foi Atenas que Foi você correu aos Atenas. 28? Como é que foram essas experiências, os ciclos? Conta pra gente um pouquinho. Ai, gente, eu odeio pisar o clima, mas assim... Eu ia falar, você também passou por muitas coisas. A gente veio no episódio, você te contou um pouco da experiência de como a corrida foi essencial pra você no momento do luto da sua mãe. Infelizmente, você passou por um período muito difícil, né? Por esse processo, né? Os 2 ciclos foram, eu falo que, assim, dentro desse tempo que eu tô correndo, foram os piores da minha vida. Porque, assim, ano passado, meu pai, ele tava se recuperando de um AVC. Então, existia a esperança, né? Então, eu tava bem, tava feliz, tava empolgada, porque a vida tá caminhando, tem tanta coisa legal acontecendo. E ali, no final daquele ano, eu descobri que eu perderia meu pai. Assim, não existia a possibilidade dele sobreviver. Ele sabia também, então era esse clima de perda que eu levava pras outras áreas da minha vida, porque não tinha como. Então, pra mim, era muito pesado treinar. Embora, e assim... Eu perdi muitos treinos pra SP City desse ano. O Davi não entendia muito bem, assim, tipo, porque ele sabia o que estava acontecendo, mas acho que ele não entendia muito bem por que eu não... Tinha treinos que eu não ia, que eu não fazia, que eu simplesmente não conseguia fazer. Então, o ciclo foi horrível, horrível. A SP City em si, eu comecei os primeiros 10 quilômetros muito bem, eu tava muito forte pro que era forte pra mim. Só que quando eu comecei a subir a 23... começou a me pegar muito, nem só pela 23 de maio, mas porque a minha cabeça, eu já tinha perdido meu pai, né? Depois, perdi meu pai em abril, eu corri a City em julho. E aí... Desse ano? Desse ano. Ah, tá. E aí, subindo a 23, como é um percurso longo de subida, cara, eu pensei em tudo que eu passei com meu pai, assim. Eu lembrava das idas ao hospital, pegando um negão de 1,80 nos braços, e ajuda aqui, ajuda daqui, dali. Eu não conseguia parar de pensar nisso. Então, foi uma prova muito dura nesse sentido, porque é isso. Eu tava bem, meu corpo perdeu o ritmo. Então, foi uma prova que, assim, não foi dentro do que eu esperava, mas que foi bonita ainda assim pelo momento, sabe? Porque uma pessoa, acho que eu tava com 3, 4 meses de luto,
não estaria fazendo isso. Exato, Correndo 21 quilômetros. exato. Quando eu tava com 5, 6 meses, 3 meses de luto da minha mãe, eu tava defiando em cima de uma cama, nem levantava. Então, pra mim, eu venci aqui, mas ainda não foi fácil. E como eu já tava com os 28 ali engatilhado, quando a gente decidiu fazer os 28, o Davi sugeriu, eu já sabia que meu pai não estaria mais aqui. Então, eu usei como uma estratégia pra que eu não ficasse doente de novo. Falei, eu não posso ficar doente de novo, não dá, sabe? O meu pai me pediu pra ser feliz, então eu preciso honrar isso, então a corrida vai ser uma estratégia. E foi um ciclo horroroso. Porque, assim, tem esse lugar de você... eu não quero ir treinar. Mas é mais, sabe? Quando você tá em luto, você tá cansada, você tá exausta, você chora o dia inteiro. E, assim, eu lembro que no episódio que eu participei, eu falava, já chorei muito. Gente, esse aqui eu me descaralhei, desculpa de chorar. Assim, era correr chorando, terminar o treino chorando, chegar em casa chorando. Então, foi um ciclo muito difícil, sabe? E aí, eu tive muitos gatilhos de alimentação que eu tive no da minha mãe. E aí, era... usar a corrida também com estratégia, você precisa se alimentar direito aqui, porque amanhã você vai fazer treino X. E aí, a prova foi, assim, incrível, foi linda. E aí, eu acho que virou uma chave na minha cabeça sobre essa coisa da força. Eu nunca gostei de ficar me colocando como mulher forte. Mas, assim, não tem como. A minha vida me obrigou a ser isso. E durante a prova, eu fiz num tempo muito legal. Eu bati RP nos 21. É verdade, você arrasou. Eu fiz em 2h06. A City eu tinha feito em 2h33. Eu comi tempo. E assim, a minha mente eu tava brincando, assim, na prova. Eu tava jogando com as pessoas, assim. Eu via a pessoa, essa energia é minha. Tô procurando pacer. Eu comecei a brincar. Então, o ciclo foi horrível, foi muito difícil. Na última semana, eu pensei em não fazer. Pelo cansaço mesmo que eu tava. E esse cansaço, emocional e mental, ele tava sobrecarregando muito meu corpo. Tava aparecendo dores musculares que eram emocionais. E por isso eu pensei em desistir. Mas durante a prova, tipo, eu não senti nada. E aí foi lindo, assim. Foi, eu acho que o momento desse processo, assim, que eu vivi desse ano foi o momento mais importante, assim, pra mim. Nossa, eu acho muito legal você trazer esse relato, porque eu acho que do outro episódio a gente também acabou abordando um pouco a corrida como uma forma de cuidado mesmo com a nossa saúde mental, né? A corrida, ela salva em muitos momentos, né? Eu acho que em muitos episódios, a gente falou com atletas, a gente acaba, às vezes, colocando a corrida nesse lugar de performance em muitos momentos, mas eu acho que a principal essência dela é quando você tá num momento difícil e você ter ela ali como algo pra te fazer não desistir. Quando a gente, no início, até antes da gente gravar o nosso episódio, eu tava entrando num quadro de depressão. E eu falo que Chicago, até a gente falou em um episódio quando eu dei o relato da maratona de Chicago, o fato de eu ter me inscrito na maratona e que eu fui com muito bode fazer, eu tava com muito, assim, eu não queria estar com aquele ciclo, aquilo tava me deixando irritada, mas foi isso que fez com que eu acordasse e fosse treinar, e foi o que me fez não ficar na cama deitada, porque a minha vontade... eu tava com vontade cada vez de ficar mais introspectiva em mim e se eu pudesse, eu tava num ponto... Tipo, eu queria ficar deitada no meu quarto sem fazer nada. Mas eu tinha uma maratona que eu tinha pago pra correr. E eu tinha amigas que eu tinha me comprometido pra ir. Então, eu acho que nesses pontos, óbvio, a situação do luto eu nunca vivi, mas... Então, eu nem imagino como possa ser. Mas eu acho que todo mundo talvez possa passar por algum momento desse. E eu acho que realmente o esporte, você às vezes tem uma meta. Mesmo quando você acha que... Às vezes quando você acha que é o melhor momento pra você não ter essa responsabilidade, é a hora que às vezes você precisa ter. Porque é isso que vai te fazer levantar e ir. Levantar e priorizar. Exato, porque é muito fácil quando tá tudo dizendo pra gente parar e desistir, a gente deixar os pratos caírem. E eu acho que o prato de algo que faz bem pra gente é um que a gente precisa segurar. Principalmente nesses momentos, né? Com então, certeza. muito legal você trazer esse relato, porque eu acho que você teve duas experiências de luto completamente diferentes. Uma que a corrida entrou depois, pra te resgatar, mas agora uma que, inclusive, te manteve firme mesmo quando tudo te fazia querer desistir, né? Não, falo que me manteve viva, sabe? Porque é claro que o que eu vivi com meu pai foi muito intenso e que me deu esse norte de, agora eu sei pra onde ir, mas a corrida, ela era o caminho, né? E aí, o que me dá muito orgulho também é perceber como me movimentar com a corrida também fez a minha família perceber como eu estava com autonomia pra viver isso. Porque como eu cuidei do meu pai durante todo esse tempo, os meus irmãos estavam extremamente preocupados quando ele partisse. Tipo assim, isso aqui vai acabar com ela. E a gente já sabe como que ela reage. Então, quando eles viam, a primeira semana eu já me enfiei em treininho, assim, com as pessoas na rua,
fui pra academia. Gente, nessa época eu tava com muita falta de ar. Uhum. Eu sentia muita falta de ar por nada. E isso é por causa da ansiedade Sim. e tal. E aí, chamava a minha treinadora, tem algum exercício de respiração que ajude? E corria, sentia muita dor no peito. Mas eu tava ali fazendo, sabe? Eu não queria adoecer. Então, todas as vezes que eu postava alguma coisa, meus irmãos viam, né? Porque todo mundo trabalhando, a gente não consegue conversar sempre. Então, eles viam. Eles sempre falavam, eu tô muito feliz que você tá levantando, que você tá fazendo essas coisas, que você tá correndo. Aí, tem essa coisa do peso, né? De eu perder muito peso quando eu tô nessas situações. Aí, eles falam nesse tom, mas não é pejorativo, obviamente. Você tá gordinha, tá bonitinha, que não sei o que, tá comendo, tá saudável. Exatamente. Tipo, olha o que aconteceu e você ainda assim tá aqui com a gente, sabe? Então, Sim. quando eu vi esse reconhecimento vindo de quem eu amo mesmo, e aí eu entendi mesmo que a corrida foi isso, foi o caminho, assim. Meu pai falou, seja feliz. E a corrida tava assim, ó, vem. Seja feliz aqui. Nossa, amiga, e assim, parabéns por ter feito, por não ter desistido. Acho que Obrigada. Isso. Quando a gente tá passando por essas situações, às vezes é fácil, não fácil, eu quero me entregar, mas é difícil mesmo ter essa iniciativa de, tipo, levantar da cama, de treinar, de aparecer, porque tudo parece um peso, assim. Então, que bom que você continuou, porque eu acho que uma das coisas que eu também queria trazer é que a vida, ela é movimento, né? Sim. Então, assim, acho que o que você tava falando de honrar o que você falou pro seu pai, mas mais ainda, tipo, honrar seu tempo aqui, com as pessoas que você ama, a oportunidade que você tem. Então, isso é muito bonito. E uma outra coisa que eu tava pensando enquanto você tava falando é que na psicologia a gente estuda um pouco sobre essa parte mais biológica, assim. E muito se fala sobre neuroplasticidade, não sei se você sabe exatamente o que é, mas para quem não sabe também, basicamente, é a capacidade dos nossos neurônios de fazerem novas ligações. E isso acontece quando a gente faz infinitas coisas, e a corrida, o esporte é uma das coisas que também permite a gente a fazer essas novas ligações e a gente a ter outros hábitos, enfim, experienciar a nossa psique de uma outra forma, assim. E acho que a corrida, talvez, ela tenha te trazido, mesmo nesse tempo, cuidando do seu pai, essa plasticidade de você ir lidando com a situação de uma maneira diferente, por exemplo, do que aconteceu com a sua mãe, assim. Certeza. Então, acho que é um exemplo também muito bonito do como a corrida realmente impacta na nossa saúde mental. Assim. Com certeza. Impacta, transforma também, né? Eu acho que é isso, assim. Eu sou muito feliz, assim, com não todas as coisas que aconteceram, mas como eu conduzi tudo, sabe? Sim. E você pensa, assim, tipo, uns novos desafios, você falou da maratona no que vem, não, mas tem alguma vontade de se colocar em algum desafio diferente? Tenho 2. Eu vou entregar logo. Pode falar? Eu gosto dessas coisas. É bom que quando entrega, a gente já se compromete. entendeu? Exato. Então, depois que eu vi que eu fiz os 21 quilômetros em 2 horas e 8, eu e o Davi, a gente começou a namorar uma subir 2 horas. Total. Nem que seja 1h59, assim, mas eu me senti muito capaz. E isso é muito legal, assim, na corrida. Quando eu faço uma prova e eu vejo que não é nem sobre tempo, eu vejo que o meu corpo está forte e potente, eu falo, eu consigo fazer melhor. Ai, se eu não tiver... Nem essa coisa do se eu não tivesse assim, assado, eu teria... Não, eu consigo fazer melhor, independente do... E eu fiquei, assim, ambiciosa. E Isso aí, é muito legal. eu tô namorando muito essa meia sub 2 horas. E eu quero muito mesmo fazer os 30 quilômetros na Runder Bridge. Eu assisti essa prova ano passado. Assim, eu tava com sono e tal, tenho essa preguicinha de correr, de acordar de madrugada. Mas que eu me senti muito bem durante os 28, assim. Foi gostoso. Se eu tiver com essa mesma cabecinha, tô brincando na prova, tô roubando a energia do outro, tô procurando pacer, eu vou me extrair muito rápido e vai ser uma experiência igualmente gostosa, E sabe? essa prova, ela é muito legal. Ela é muito legal. Ela é muito mesmo. legal. Tipo, apesar de ter as subidas, obviamente, eu não sei, a vibe dela é muito boa. Tem muita gente que faz, né? Eu não sei, uma vibe pra mim... Foi uma das que eu mais gostei de É uma fazer. coisa meio festiva mesmo, assim. Exato. É muito Disney da gostoso. corrida. Sim. E eu acho que tem as pontes, que beleza, é um grande desafio subida, mas é dinâmico, então aquele final ali é um sobe e desce, você encontra as pessoas, você vê de novo, e aí você tem aquela troca, aí você olha pra pessoa, tipo, vá, e é um, sabe, puxando o outro, é um momento que é pra ser pesado, né, de certa forma, porque é o mais desafiador, Sim. mas ao mesmo tempo você tem esse aconchego de todo mundo lá tá na mesma, e a troca de olhares, às vezes não precisa falar nada, mas alguém te olha, tipo... Não, aconteceu Aham. isso nos 28, né? Ali no quilômetro 25 Só pro uma 26. pergunta, os 28 foram na Marginal mesmo? Foi na Não Marginal, lembro foi o percurso. na Atenas Run Longer. Tá. Que eles colocaram os 28 esse ano, né? Era só 21. Ah, tá. E aí lá pro 25, 26, antes do... Tem essa subida. A gente sobe, aí desce. Tem Ah, subida. já tem pega essas lá também? no 28, A gente eu já não sabia. pega. Ah. E aí você
exatamente essa coisa que você isso. falou do olhar é muito doida, assim. Encontrei algumas amigas minhas, eu já tava estragada ali. Eu não tava aguentando mais. E aí eu vi uma amiga e eu falava, vamos, falta pouquinho. Aí, caramba, falta pouquinho, né? Vambora. Então, esse encontro, eu ficava pensando nisso. Não faltava tão pouquinho assim, né? Mas na minha cabeça faltava. Nessa prova também, o que aconteceu? Eu encostei num pacer de 6. Tinha uma moça bem mais velha do que eu lá. Forte, correndo bonitona. Aí ela conversando comigo assim, meu sonho... Ela tá fazendo os 21. Meu sonho é fazer os 21 nesse ritmo aqui, nesse tempo, que era menos... Não sei se era 2h30 ou era menos. E aí... E a gente junta no mesmo ritmo, sabe? E aquilo me pegou muito. Eu falei, cara, que legal, sabe? Você está correndo, contando a sua própria história, sentindo a sua própria história. Mas tem outras pessoas ali com sonhos e ambições e que aquilo se encontra em algum momento e que vira uma questão bonita. E a gente correu juntos até a volta dela pra fazer os 21. E aí, foi muito gostoso, assim. Todo mundo se despedindo, boa sorte. Não sabia nem meu nome. Você conheceu ela ali mesmo? Então, aí um vídeo meu dessa prova viralizou e ela achou meu perfil. Uhum. E a gente se encontrou e tal, mas teve esse momento, assim, sabe? Eu falei, Muito meu, legal. que legal, tá? É isso. Tipo, como no mundo acontece muitas histórias ao mesmo tempo, na corrida aquilo tá acontecendo, assim, simultaneamente, sabe? Essas histórias estão se encontrando, ainda que ninguém saiba o que tá acontecendo, sabe? Sim. Cara, uma experiência muito legal que eu recomendo, que eu tive uma vez e que eu achei muito bacana e que eu acho que quem puder fazer isso é legal, é ser pacer de uma prova. Cara, Eu queria, sabia? foi muito interessante. Sim, eu nunca tinha sido, eu fui por uma iniciativa do trabalho ali que a gente tava patrocinando a prova e aí foram escolhendo umas pessoas. E é muito legal, porque eu tava ali num pace e a galera gruda em você, porque ela vem, vou junto com você. E ao longo do que ela tá junto, ela tá se apoiando em você, você tem uma responsabilidade muito maior. Eu fiquei bem nervosa durante toda a prova, porque eu ficava tipo, gente, tem pessoas confiando em mim, eu preciso aqui, tá certinho. Mas elas vão compartilhando com você as histórias, assim. Então é isso, vem gente que tá querendo pela primeira vez e você vai ajudar a bater o RP. E as pessoas vão te contando no final, te abraça na linha de chegada e agradece. E às vezes você nem sabe, vem alguém atrás, nossa, eu tava junto com você. E eu acho que é a primeira vez que eu não corri por mim. Tipo, eu fui 0 por mim, eu fui pelos outros. Que é muito gostoso que também, é muito né? legal. Sim. Foi muito, muito, muito legal. Eu acho que, assim, recomendo. E, cara, acho que nem precisa ser um pacer, você pode ir com balão, tipo, e vai, e bota ali o pace que você vai fazer e tem a experiência de você tá ali pra ajudar outras pessoas. Foi muito, muito especial. Não, até essa coisa de correr acompanhado também com uma amiga pela primeira vez, você ditando ali não só o ritmo, mas mostrando pra ela o que é uma prova de corrida. Na Spacity, essa coisa, eu obviamente não tava sendo pacer de ninguém, mas na 23 de maio, é engraçado que pra mim a 23 foi a pior parte, mas quando eu cheguei na linha de chegada, uma moça me encontrou, me abraçou e falou assim, moça, eu tava usando você de pacer. E eu, gente, eu estava morrendo, eu tava caminhando, chorando, sabe? E ela, tipo, me usando como estratégia de prova mesmo. Eu fiz isso muito nos 28, eu pegava uma pessoa aqui e fazia, porque isso ajuda muito. Isso ajuda muito, eu faço isso Mas também. deve ser uma experiência muito legal também ser pacer. Quando eu aprender a controlar o ritmo, eu quero tentar. Na sua primeira, a Milena correu com você, né? Nos 21 foi. A Milena, gente, Foi maravilhosa. legal. Contratem a Milena pra ser pacer de vocês. Ela é muito boa pra conduzir as coisas, sabe? E como era a minha primeira meia, eu tava muito nervosa, e era uma prova muito técnica, não tinha técnica nenhuma. Ela soube como conduzir as coisas assim. Eu tava com medo, aí eu olhava pro lado, tinha gente quebrando, e ela, não, olha aqui, presta atenção nisso aqui, blá, blá. Pegava água. Então, fazia muita piada, gravava muito vídeo, ela me distraiu muito. Eu fiz um ritmo bem levinho, assim, mas que eu consegui fazer direto sem caminhar, que pra mim também foi uma conquista muito boa. Ela é maravilhosa, assim, foi incrível correr com ela. E no segunda vez senti muita falta. Nossa, precisava. Eu amo correr com amiga, assim. É difícil agora, prova, a gente acabar indo junto. Às vezes, prova, sei lá, se quer bater o RP, é difícil você acabar tendo exatamente o mesmo pace da outra pessoa. Mas, sei lá, a prova que às vezes eu faço de treino, eu sempre combino com amigo, porque eu acho muito mais gostoso. E acaba que todo mundo se ajuda ali pra pegar água, que às vezes é uma muvuca. Enfim, acho que fica tudo sempre mais divertido, assim. Até às vezes a amiga que você faz ali na hora da largada, teve uma vez que eu tava numa prova da track, e uma menina que eu não conhecia, ela me seguia, a Ana. Ela falou, Mari, te sigo. E aí eu falei, você vai tentar fazer em quanto? Daí ela ia fazer um tempo super rápido, aí eu falei, não, vou tentar acompanhar ela. Em 2 quilômetros eu quebrei. Ela foi maravilhosa, mas foi muito legal, assim, pelo menos eu me distraí um pouquinho indo atrás dela, assim. Nossa, não é muito gostoso fazer prova sem meta, assim, pra treino também, porque você vai encontrando as pessoas no caminho, você vai correndo, batendo papo. Mas eu acho que puxar alguém ou ter alguém junto com você, te ajudando num desafio, deve ser super legal também. Nunca vivi nem passei essa experiência,
Mas eu com certeza deve dar uma força bizarra ter alguém ali que vai te ajudando, vai te fazendo pensar em outra coisa quando tá doendo. Com certeza. E amiga, você acha que assim, nesse momento que você já tá desbravando distâncias maiores, você ainda tem vontade de correr distâncias menores? Você gosta ou é uma coisa que... Mas assim, prova, você fala? É. Se desafiar, tipo... Mais rápido. Só, exato. Ah, então, eu queria tentar um RPzinho no 5. Eu fico namorando assim, só que eu... Gente, ao mesmo tempo que eu sou muito dedicada, que não sei o que, eu sou muito preguiçosa na corrida. Então, eu fiz a meia de Sampa, a convite da Morten. Aí eu falei, eu vou tentar fazer, né? De boa. Já fiquei com preguiça na hora, e fui fazendo de boinha, assim. Eu tenho muita vontade de tentar. Uhum. Mas... E no 5 e nos 10, assim. É uma ambição, mas ainda não é tão grande quanto a sub 2 horas. Eu acho muito mais sofrido. Eu também. Assim, de preguiça. Eu acho que é por isso que eu tenho preguiça. Então, até por isso a pergunta. Eu acho que quando a gente vai gostando do endurance e ficando mais nessas distâncias mais longas, é mais legal se desafiar e, enfim, pra mim pelo menos, né? E menos sofrido do que pegar provas menores e falar, não, vou bater um RP aqui que é muito sofrido. Não, prova de 5, assim, eu fico pensando, vou escolher uma também, mas gente, só de pensar acordar e ter que correr com o coração na boca. Não, e quando as pessoas falam, é só 5, não, amiga. Não, é 5, mas é 5 ali. É 5 pra caralho, ou pra caramba. Exato. É muita coisa, não dá não. É sofrimento. Eu fico tipo, será? É um sofrimento que às vezes não precisa passar. É legal pra gente testar e saber o quanto a gente evoluiu, mas é bem mais desconfortável. Exato. Agora, falando um pouquinho também, né? Além do que a corrida já te ensinou muito nos desafios pessoais, também como a corrida te influencia e também te ajuda dentro dos desafios profissionais, né? A última vez que você veio aqui, você estava como jornalista, você tá ali num processo de transição de carreira. E como é que, até num ano pra você de muita mudança, né? Porque eu acho que foi um ano que você teve um momento muito difícil, também desbloqueou novas metas, mudança de carreira. Como é que você vê a corrida como um apoio em tudo isso? E como você entende que talvez ela também tenha te trazido coisas que te fazem ser mais forte, uma melhor profissional também nesse ano? Cara, é engraçado porque eu nunca parei pra relacionar a corrida com o meu trabalho. Eu acho que... E assim, é uma coisa pra mim explorar, inclusive. Porque eu sempre tratei o trabalho como uma área distinta da minha vida. Então, sei lá, nas minhas redes sociais eu consigo relacionar todas as coisas que eu vivi com a corrida. Mas com o trabalho, eu nunca parei pra pensar nisso. Mas é muito interessante, assim, a sua pergunta. Porque eu tava num momento profissional mais cansativo. E eu acho que, assim, vem aquela coisa do bode mesmo, sabe? De estar cansada. E eu sentia muito essa necessidade de não só me desafiar, mas de aprender coisas novas. E aí eu tive essa oportunidade, agora eu tô na Salpiar, junto com a Juliana Pileg. Te adoro, Juliana. E eu acho que tá sendo tudo novo. Eu tô tendo essa oportunidade de voltar a aprender alguma coisa. Não sei disso e perguntar, ter essa oportunidade de tirar a dúvida, sabe? Que era... Quando eu tava como jornalista mesmo, não tinha tanto esse lugar, porque eu já sabia muitas coisas. Então, relacionando, assim, a corrida, tem muito essa coisa do aprendizado. Na corrida, eu estou sempre aprendendo. Eu falo pra todo mundo que eu nunca sei nada. E no esporte também, nunca sei nada. Eu tô sempre aprendendo alguma coisa. Esses dias eu tava aprendendo sobre frequência cardíaca, que eu não fazia ideia do que... VO2 máximo. Então, pra mim, agora tá nesse lugar do aprendizado, sabe? Uhum. Estou aprendendo a ser uma nova profissional, me comunicar diferente, escrever diferente. E talvez pra esse finalzinho de ano e pro ano que vem, vai ser um aprendizado também, né? Porque serão novas distâncias. Um momento de leveza também, porque eu já não tenho mais a rotina do cuidado. Uhum. Então, acho que tá nesse lugar da novidade, sabe? Do aprendizado, da dúvida também, sabe? E dentro da sua rotina profissional, como é que é pra encaixar a corrida e o que você também... Como é que você valoriza esse espaço com ela? Como é que você acha que isso te ajuda, inclusive, a eventualmente trabalhar melhor? Você tem um pouco disso de, putz, os dias que eu corro, que eu treino, eu sinto que eu consigo render mais no trabalho. Como é que é pra você conciliar esses dois mundos? Cara, eu sempre falei, desde o começo, assim, quando eu comecei a correr, pra mim, o meu maior desafio é colocar a corrida na minha rotina. Especialmente quando começou a subir volume. Uhum. Quando eu tava treinando pros 21 a primeira vez, o Davi sempre me dava esse feedback. Você tá indo treinar muito tarde. Eu ia treinar às 6, 7 horas da noite. Você vai depois do expediente. Depois do expediente. E quando eu tava na revista, eu fazia plantão de fim de semana. Nossa. Então, eu não conseguia, e eu ainda não consigo hoje, mesmo tendo uma rotina mais leve aos fins de semana, acordar mais cedo pra correr. Uhum.
Então, isso me gerava muita culpa. Uhum. Porque, assim, eu tava, sei lá, acordando 9 horas da manhã, alguém já tinha Abriu terminado o Instagram. já tinha corrido 25 quilômetros, sei lá, as pessoas já estavam em movimento. Então, me gerava essa frustração. E aí, eu achava que eu não conseguia fazer as coisas. Só que a corrida estava encaixada no meu ritmo. Eu consigo no fim da tarde, então vai ser no fim da tarde que eu vou ir. Consigo no meio da tarde, durante o almoço, é isso. Eu ainda sinto essa dificuldade de encaixar os horários. Eu tô também reaprendendo um horário novo de trabalho. Então, eu tento não fazer o contrário, né? Encaixar, fazer com que a rotina seja esse pilar e que eu tenho que encaixar toda a minha rotina. Não, ela que tem que ser introjetada ali e de acordo com o que eu consigo, sabe? Então, o meu maior desafio continua sendo esse. Mesmo não tendo mais a rotina de cuidado, que não sei o que era muito pior. Uhum. Nossa, era muito, 1000 vezes pior. Mas eu ainda tenho essa dificuldade de colocar ali no dia a dia, sabe? Por mais que, vou treinar 7 horas da noite? Sim. Mas tô indo ainda, né? Exato. Tá encaixado. O importante é eu ir Tá lá e fazer. valendo. Exatamente. E você ainda... desculpa, não, pode só queria saber se, assim, você tá nesse movimento de transição, né, de carreira, assim, redação, e agora trabalhando mais com relações públicas. Você já sente que você tá acostumada nessa nova rotina? Como é que tá pra você? Na revista, eu trabalhava mais no período da tarde e da noite. Tá. Então, o ritmo era completamente contrário. Uhum. Foram 3 anos nesse ritmo, assim. Então, o meu corpo estava completamente acostumado. Quando eu comecei a trabalhar das 9 às 6, primeiro eu senti esse alívio do dia a dia. Mas aí é como se o meu corpo, ele estivesse descarregando cansaço. Assim, e você vai começar a trabalhar às 9, então você vai acordar às 9. E assim, o celular despertava e eu não levantava. Então, pra mim, o desafio tá sendo o horário. Então, cara, quando eu apareço assim nos stories, gente, eu acordei cedo. É porque realmente tá sendo uma puta de uma conquista de levantar cedo e treinar, sabe? De acordar 7, 6 horas e treinar. Eu tenho essas conversas muito com as minhas amigas, assim, no off. Eu mando foto pra ela e falo, gente, eu acordei 6h30 hoje. Olha que legal. Porque precisa ser algo novo, né? Porque... Sim. Não dá, não que não dá pra ir treinar às 6 depois, mas eu vou estar bem mais cansada. Aí, hoje, eu já fui fazer musculação mais cedo, o dia já rendeu, já consegui lavar uma louça, fazer uma assim. Eu falei, nossa, o ritmo é esse, mas ainda tem muitas falhas, assim, nessas tentativas, sabe? Eu ainda não consegui entrar na rotina de fato, assim, sabe? Mas mudar uma rotina, eu acho que até o treino encaixar, gente, é a parte mais difícil, assim. E até trazendo um pouco da coisa que você estava falando antes... Você deu exemplo, né, de abrir e olhar que as pessoas vivendo corrida... A gente tem, né, praticamente quase que uma regra invisível. Não uma regra invisível, mas um padrão dentro da corrida das pessoas. Treina cedo e o longão de sábado, madrugar e etc. Você se compara? Algum momento isso te fez questionar a forma que você levava a corrida? Ou não? Você sempre conseguiu entender que te dava algum gatilho nesse sentido? Me comparo o tempo inteiro. Mas sabe o que eu acho? A gente sempre vai se comparar com alguém. Porque a gente nunca acha que o nosso tá bom. A gente sempre acha que a outra pessoa faz melhor, né? Eu acho que... Eu tenho pensado muito nisso sobre... Quando eu vi as pessoas falando assim... eu não vou postar o meu pace, porque eu não quero que as pessoas se comparem. Elas vão se comparar e às vezes elas vão dar um jeito de se comparar. Você não vai mostrar seu pace, elas vão lá no seu Strava. Vai procurar métrica. Entendeu? Então, eu acho que... Elas não se comparam com o pace, elas vão se comparar com comparar com a sua rotina, exato. com o seu corpo. As pessoas vão fazer isso. Então, sim... Eu me comparo muito, e aí eu converso muito com as minhas amigas, eu fico me justificando, por exemplo, essa coisa do horário. Por que eu não acordei cedo? Então, todas as vezes que eu começo, elas falam, por que você tá fazendo isso? Por que você tá me explicando? Não, nem nesse lugar do não perguntei. Você não precisa se explicar, foi o que você conseguiu fazer. Mas eu sou uma pessoa que me cobro o tempo inteiro pra tudo, pra qualquer coisa. Então, com essa coisa da rotina, do esporte, eu acabo... Assim, eu viro uma máquina de autocobrança. O que é muito ruim. Então, por isso que eu tento deixar a corrida muito leve, sabe? Eu falo, não, eu não sou corredora de performance, eu sou corredora dia a dia, então o lugar é esse. Mas não tem como. A gente tá nas redes sociais em que as pessoas estão vendendo uma vida perfeita, sabe? E, querendo ou não, ninguém quer ver o que tá de ruim acontecendo na sua vida. Sim. Ou a parte difícil, ou a frustração. E assim, existe aquela parte do, que bom que você compartilhou isso tá... me aproximando da sua humanidade. Mas nem todo mundo quer se aproximar disso. A pessoa quer cada vez mais estar perto da sua perfeição. E não só isso, às vezes ainda tem que, se a pessoa compartilha, ainda tem gente que faz, nossa, coitadinha, parece só pra ela. Então assim,
Todo mundo Sim. reclama que as pessoas estão postando a vida perfeita, mas quando você mostra a falha, ai, tá querendo, olha lá como tá querendo É, ser Exatamente. E as pessoas, elas não querem estar perto da sua humanidade porque elas acabam se aproximando da delas. Uhum. E, tipo assim, você ser humano é você ser falho. Então, tipo assim, Mari, eu me comparo com você, digamos assim. Ai, gente, hoje eu, nesse lugar, não consegui acordar cedo hoje. Ai, que bosta, Mari. Mas eu não consigo fazer isso também. Então, Sim. achei horrível que você não faz. Eu prefiro que você seja perfeita nas Uhum. redes, sabe? Então, eu tento muito fazer esse movimento contrário. Eu levo muito isso pra terapia também. Mas eu sinto que essa autocobrança não é só nesse lugar da rotina ou do treino. Acaba sendo com tudo, assim. Quando eu cuidava do meu pai, minha filha, ele me chamava de General Megera. Porque além de ser extremamente controladora, eu era muito chata, assim, de cobrar ele, de cobrar eu, de cobrar quem tá no entorno, tem que ser perfeito e a vida não é polida, sabe? Cuidar do outro não é pra ser polido. Correr também não é, porque a gente sempre tem esse discurso, né? Não é linear, que não sei o quê. Só que na sua cabeça parece que tem que ser. Uhum. E é isso. Me cobro o tempo inteiro. Me comparo também não o tempo inteiro, que é maluquice. Mas me comparo muito com outras pessoas. Mas aí eu tento me lembrar que, além da gente estar fazendo as mesmas coisas, de correr, trabalhar e mostrar nas redes, existe a individualidade, Uhum. sabe? Eu não sou outro, sabe? Eu tento sempre lembrar isso. E além disso, tanto que você já conseguiu conquistar dentro daquilo que faz sentido pra você, assim. Tipo, a Esmeralda, de quando a gente entrevistou, é isso, nem sonhava correr 28 Exato. quilômetros, sabe? Não, E imagina, se eu acho que é tivesse a muito vida legal. perfeita, eu estaria incrível. E é muito legal olhar pra trás e, tipo, ver o quanto a gente consegue, mesmo quando as coisas não dão certo, ou, tipo, mesmo não sendo a rotina perfeita, mesmo assim, deu certo de encaixar, e enfim. É. E assim, eu acho que comparação, inclusive, eu queria fazer um episódio só sobre isso, porque eu também sou uma pessoa que me comparo demais. Eu acho que a gente é incentivado. Assim, a comparação já é o que fazer, mas eu realmente acho que as redes sociais, elas aumentam muito, porque a gente é exposto a mais vidas, as mais rotinas, e com mais filtro nesse sentido de você ver recortes. E é natural que a gente comece a potencializar esse viés de comparação. E eu acho que uma coisa que a gente, às vezes, tem que lembrar é sair um pouco, fazer às vezes exercícios básicos de olhar, tipo, porque a gente conquistou. Porque uma coisa que é muito louco é você pensar sempre, e eu acho que não só de se comparar, mas a gente sempre só pensa no que tá faltando fazer. Uhum. Então, ainda não realizei aquilo, ainda não, você só tá pensando no futuro. E aí, às vezes, você esquece que quem você tá sendo hoje, as coisas que você fez hoje, eventualmente, a você de 5 anos atrás, Já foi sonhado. isso. Uhum. ou nem sonhar, era tão, tipo... Irreal, né? Que você irreal. subia no seu coração naquela época. isso Exato, mesmo. você nem ia sonhar que você poderia realizar uma coisa dessas. Então, a gente parar e ter alguns rituaizinhos de se celebrar, tipo, de alguma forma, eu acho que é importante pra resgatar. Quando eu começo a me sentir muito ansiosa, eu começo a sentir essa coisa da comparação me atravessar bastante, parece que tá todo mundo conquistando tudo e tá todo mundo... Eu falo, calma, deixa eu olhar. Tipo, o que eu conquistei? Vamos... Juro, às vezes eu escrevo, tipo... O que eu... Nossa, legal. Nossa, olha, putz... É pequenas conquistas, mas eu acho que às vezes resgata nesse lugar. Eu acho que não só isso, de você lembrar suas conquistas, mas também de abraçar a sua realidade e a sua rotina. Com certeza. Porque, gente, eu às vezes fico, me sentindo mal, uma coisa que acontece muito comigo. Pessoas que treinam 2 vezes no dia. Isso, gente, eu adoro fazer atividade física. Se eu tivesse tempo, eu estaria gastando em 2 coisas na minha vida se eu tivesse tempo. Ou eu estaria na academia, ou eu estaria deitada na minha cama. São as 2 coisas que eu mais amo fazer. Extremamente ativa, extremamente sedentária. Amo os 2. Eu nessa energia. Tipo, ou eu tá... Enfim, não é a minha realidade. E aí, quando alguém faz 2 vezes no dia, eu falo, putz, eu queria fazer. Aí eu fico toda semana tentando encaixar com a ilusão que eu vou acordar bem mais cedo, porque eu teria que acordar bem mais cedo pra conseguir encaixar. E eu fico com raiva que eu não consigo, porque eu preciso dormir, né? Alguma coisa a gente não dá. Eu teria que tirar uma hora de sono, enfim. E aí eu me frustro pra caramba. Eu falo, cara, a vida da pessoa é completamente diferente da minha. Tipo, ela não tem que perder, às vezes, 2 horas no deslocamento. Às vezes ela trabalha num outro esquema de trabalho que é mais flexível. Então, tipo, lembrar também do que é possível fazer dentro da nossa realidade, que a gente tá fazendo o que a gente pode, o melhor que Com a gente certeza. pode, o melhor que a gente consegue. Então, acho que fazer esse resgate de tentar ser mais, tipo, mais amoroso com a gente mesmo. Cara, eu acho que fazer esse movimento de se comparar com você mesmo. Exato. Eu acho que é isso, sabe? Quando eu paro pra pensar, por exemplo... eu faço muito isso na vida amorosa, né? Tipo, não tô saindo com ninguém, não tô namorando com ninguém. Mas
olha pro seu contexto de 2025. Você teve tempo pra fazer isso? Você gastou mais tempo dentro de um hospital do que desenvolvendo alguma coisa com alguém. Ou, nossa, por que eu não fiz X coisa em tanto tempo? Nossa, 6 horas da manhã tem alguém correndo, você tava trocando fralda de um adulto, sabe? Que não é fácil. Então, eu tento muito fazer esse movimento também. Esse lance da corrida também, sabe? Quando eu vejo não, mas quando acontece essa coisa, ai, bateu o RP, por que o meu não vem? Isso acontecia muito no começo, quando eu via as pessoas correndo 10 km, eu ficava, ai, por que eu não tô correndo ainda? Eu ficava muito nesse lugar. E aí, mas é isso. Se comparar com você mesmo, eu acho que, como a Mari falou, a Esmeralda do ano passado, nunca ia imaginar nada. Eu acho que nada do que tá acontecendo hoje foi sonhado. Por exemplo, ser embaixadora da ONU, eu nunca nem sonhei com isso, porque assim, dada a minha realidade, eu nunca nem imaginei que eu fosse fazer muitas coisas. Então, e às vezes a gente esquece o quanto isso é incrível. Tipo, eu sou embaixadora da ONU. Exato. Caraca, você é não, eu já embaixadora da boto ONU, no currículo, sabe? tá lá na então. minha bio, entendeu? Porque isso pra mim é extraordinário, sabe? Uma marca daquele tamanho, olhar pra uma pessoa que veio de onde eu vou, de onde eu venho, onde eu estou, porque eu ainda não saí da comunidade e nem pretendo tão cedo, mas que olhou pra esse lugar, sabe? E que isso também é muito grandioso. Então, eu acho que esse movimento de você se comparar com você mesmo no passado mostra também a sua grandiosidade, sabe? Sua evolução. E é isso. E não tornar o nosso extraordinário ordinário. Tipo, porque às vezes a gente tem esse hábito de, putz, fazer uma coisa incrível e esquecer o quão incrível é aquilo. Tipo, correr 28 quilômetros. 21, já fiz 3 vezes. Não, caramba, você corre 21 quilômetros. Então, eu acho que não normalizar coisas que são feitos incríveis e lembrar sempre, né? De Mas se eu acho celebrar que um pouquinho mais. Exatamente, isso é o que faz a vida ser bonita também, né? Sim. Eu fiz a minha primeira viagem internacional esse ano também, fui pra Buenos Aires. E aí eu viajei com algumas pessoas que já estavam lá. Então, pra elas, aquilo não era mais novidade. Só que eu tava com uma assessora, a Carol, que ela já esteve em Buenos Aires outras vezes. Só que ela estava mostrando as coisas pra gente com a mesma animação que eu estava. Então, assim, pra mim, lindo, incrível, maravilhoso, surpreendente. Buenos Aires sabe, outra coisa. Mas eu estava a primeira vez. Ela já tinha ido 2, 3 vezes e ela estava na mesma coisa. Meu Deus, olha que lindo, maravilhoso. E assim, pra ela talvez fosse ordinário. Já foi outras vezes. Só que ela teve esse cuidado, sabe? Esse olhar de, não, olha que lindo aquele prédio, aquele poste, sei lá, sabe? E isso que fez a experiência ser também muito bonita, sabe? Sim. E eu acho que ter esse olhar também pra corrida, porque a gente tá fazendo todos os dias, o tempo todo, é importante. Não romantizar, obviamente, mas pensar que você correr um regenerativo no meio da semana e depois trabalhar... É uma coisa... Gente. E a gente tem... rabisca não, tá dentro do lugar do privilégio, mas que isso também é muito grande. Sim. De você acordar com saúde. Já é um privilégio. Entendeu? Seu corpo tá forte pra fazer força, mesmo que não seja, né, Exato. a título de comparação, mas ele tá forte pra caramba Sim. pra fazer esse movimento, sabe? Isso é muito potente, é muito bonito. Não é assim, tipo, acho que às vezes aí a galera, não vamos entrar na vibe da positividade tóxica. Mas, gente, às vezes a gente tem que ser um pouquinho positiva de lembrar, porque das coisas incríveis que a gente faz, sabe? Eu acho nem que é positividade, é mais uma gratidão, assim. Só, ter uma gratidão, olhar acho que é isso. pra uma outra perspectiva. Mas aí até que você falou um pouquinho sobre essa parceria da ONU, que acho que foi uma coisa que a gente não explorou muito ainda. Mas eu só queria saber, assim, amiga, como é que tá sendo, né? Porque agora você é embaixadora. Isso mudou, né? Do ano passado pra cá, ou não? Não, eu comecei como você já tava. embaixadora. Já começou como ano embaixadora. passado, né? Tá, e como que é ter a ONU do seu lado? Como é que tá sendo nesses últimos tempos, nesses últimos desafios? Como é que... Gente, eu tenho uma relação com a ON que ela não é de embaixador e marca, sabe? Tá. É um carinho mesmo que eu tenho pela ON. Porque é isso, pessoas que chegam na minha vida no momento vulnerável, você vira mãe pra mim. Então, eu tenho esse olhar carinhoso, não só com a marca falando assim, mas com as pessoas que fazem a marca acontecer. De ser muito receptiva com tudo que eles sugerem, ou quando eles querem me colocar em alguma coisa, algum projeto. Eu nunca falo não, e não pela disponibilidade ou pra mostrar que eu tô ali, é porque eu realmente amo a marca, sabe? Porque é isso, olhou pra mim numa situação em que eu não só estava em vulnerabilidade nesse sentido de estar passando por um momento difícil, mas que eu nem cogitava, tipo assim, ser uma criadora de conteúdo. Eu tinha 1.500 seguidores no Instagram. Como é que você criou esse... Inclusive, acho que você contou lá atrás, mas como é que você se tornou embaixadora da ONU? Gente, eu tava falando mal de
de um influenciador que tava falando cocô, assim, sobre pessoas gordas correrem. Ele falou verdade. que, se eu fosse uma pessoa gorda e começasse a correr, eu faria isso. Aí ele falou que emagreceria primeiro. Isso é lorota, todo mundo sabe, sabe? E aí eu rebati, ele me bloqueou. Ah, lembra dessa treta. É. E aí, quando eu estava falando isso, a Lígia, ela tava pesquisando pessoas nas redes sociais, fazendo uma pesquisa ali pra ver se a pessoa encaixava e tal, pra entrar como embaixadora, e ela achou meu perfil. E aí, essa conversa foi assim, né? Ela, Esmeralda, você defende muito seus ideais e isso tá muito aliado com o que a ON quer construir aqui. E ela me convidou pra ser embaixadora. E assim, eu tinha acabado de voltar de uma visita muito difícil no hospital com meu pai. Aquilo veio como uma bomba no bom sentido, assim. Era uma bomba aquela de arco-íris, assim, que transforma tudo. Eu chorei muito na ligação. E quando ela lembra, a gente até dá um pouco de risada. Porque é isso, eu tava muito vulnerável. Eu falei, gente, como assim? Eu só posto fotinha de corrida e às vezes eu falo algumas coisas, assim, aleatórias. O que tá acontecendo aqui? E aí, o objetivo da Lígia era que a gente crescesse juntos, assim, né? A ON quer estar no seu crescimento com a corrida. No seu crescimento com as redes sociais. Então, foi onde eu comecei também a me desenvolver mais, a criar as ideias pra postar. Aí, nasceu os corredores reais. Comecei a postar mais, assim, não dia a dia, que eu ainda tenho muita... Não pressão, não sei como dizer isso. Eu tenho muito medo ainda de postar meu dia a dia. Mas que eu comecei a me desenvolver como influenciadora. E comecei a me desenvolver na corrida. E a ON estava do meu lado. Cara, meus primeiros 10 quilômetros foi com os 21. Os 21 esse ano de novo. Os 28. Ano que vem, se Deus quiser, vai ser também com a ON. Então, é uma relação muito firme, assim. Mas é uma troca muito bonita, sabe? É uma relação que... Parece merchan mesmo, mas de verdade, vai muito além de marca embaixadora, assim. Eu tenho uma proximidade muito bonita com eles. Mas dá pra perceber mesmo, você tem um carinho muito grande com eles, assim, como marca. E você gosta dos produtos, tipo, é muito verdadeiro, assim, acho que é isso que eu quero dizer. Que é muito verdadeiro e autêntico que você traz, e acho que a gente que tá do outro lado consegue ver isso, porque não é... Enfim, às vezes a marca seleciona ali algumas pessoas que nem sempre dá tanto match, e às vezes parece que realmente tá mais travado, na publicidade. Né? Mas o seu dá pra perceber que é tipo um match muito legal que vocês deram, assim, e fico muito feliz por você. Não, você merece. eu realmente gosto, gente. É loucura. Eu acabei de comprar um tênis pro meu irmão, assim, e demorei um tempão pra comprar ainda, sabe? Mas eu acho que é uma relação tão genuína que isso vai, a pessoa olha e fala, você gosta tanto? Calma aí, eu vou ver o que é isso aqui. Sabe, da minha família que não conhecia, eu quero um tênis desse, que isso aqui eu vou comprar. Então, acaba que é isso, eu tenho uma relação, as pessoas sentem essa verdade, e eu acho que eu não me relacionaria com uma marca que eu não tenha esse, não carinho, mas que faça sentido na minha vida. Eu acho que esse é um movimento nas minhas redes que acontece muito, assim, as pessoas não me veem divulgando cupom, porque não faz sentido. Por exemplo, eu não uso suplemento. Eu uso uma coisa que eu ali, mas acho que não faria sentido fazer esse tipo de comunicação, porque também não é a forma como eu me movimento nas redes. Sim. Então, como a ON, ela está dentro da minha rotina, não é só da corrida, mas no dia a dia ela tá muito presente, então acaba que fica aquela muito coisa... natural, de fato, existe uma exatamente. Identificação. Fica fluida. E aí, é muito engraçado, porque, por exemplo, as caixas que ficam atrás do meu vídeo, isso daí não foi, tipo, estratégia de conteúdo. Não, tipo, eu olhei, eu não queria jogar as caixas fora, porque eu acho as caixas dão muito bonitas. Eu coloquei ali em cima da minha sapateirinha e virou um cenário de vídeo. Aí, depois, eu coloquei as coisas na parede, assim, coloquei uns pôsteres. Eu falei, agora vai virar uma comunicação da marca. Não era, mas agora é. E agora vocês já estão há quanto tempo juntos? Porque quando a gente conversou, você tinha iniciado como embaixadora. Agora já passou um ano. Fez um ano, né? Porque foi 2024, você tinha acabado de... 2024 foi meu primeiro ano, 2025 segundo, ano que vem, 2023. E falem, assim, de seguir, né, essa parceria com a ON, de alguns objetivos que você já trouxe pra gente. O que mais aí, agora que a gente tá começando também no segundo episódio de 2026, o que você almeja aí, depois de um ano muito difícil, né, um 2025 desafiador, mas também com mudanças e conquistas? Quem é a Esmeralda de 2026? O que ela tá buscando ser e conquistar? Eu quero descobrir quem é essa mulher de 2026 também. Não, assim, é sério, é uma ânsia, porque eu acho que eu me descobri esse ano muito forte. Eu odeio ficar falando isso, mas não tem como. Então, eu acho que essa potência que vem, assim, eu valorizo muito minha ancestralidade. Quando eu falo de ancestralidade dos meus pais mesmo, né? Porque eles não estão aqui e viraram meus ancestrais. Então, essa força, ela não vem só de mim, obviamente. É uma coisa que é linhagem. Então, eu tô muito curiosa pra entender os efeitos desse ano pro ano que vem, sabe? Eu tô com algumas ambições, obviamente, de
entender esse novo movimento no trabalho com a Sal, esses novos desafios na corrida também. Eu tô com muita sede de viver tudo isso, mas eu acredito que não vai se resumir só a isso, sabe? Acho que tem muitas coisas muito bonitas. Eu sou uma mulher muito emocional, sabe? Tipo, nas minhas vezes eu posto textel, que não sei o quê. Então, eu acho que se a vida continuar acontecendo nesse caminho, vai ser um ano lindo, sabe? Esse 2025 pra mim foi... Não vou falar pra você, foi um ano lindo. Porque você viver uma perda é uma coisa muito dolorosa, assim. Não tem como você romantizar o luto, sabe? E nem o que eu vi com meu pai, assim. Mas que ele foi transformador. E aí, a minha psicóloga, ela falou isso, Esmeralda, foi além da transformação. Ela usou uma palavra muito bonita, que eu não vou lembrar. Mas que a gente percebeu isso, assim, sabe? Eu já não sou mais a mesma de janeiro de 2025. Eu lembro que, na virada de 24 pra 25, eu tava com muito medo. Eu tava na casa da minha madrinha e eu não queria que 2025 chegasse. Eu ficava, gente, não pode dar meia-noite agora, não pode ser 1º de janeiro. E eu chorava muito, não de felicidade, porque eu tava com muito medo. Eu sabia o que me esperava, mas eu não sabia o que me esperava depois disso, sabe? Eu não conseguia olhar além da tempestade, porque é o que tava na minha frente. E aí, assim, a vida foi acontecendo lindamente, assim, depois de tudo, sabe? E mesmo perdendo meu pai, assim, trazendo ele pra perto, trazendo a memória dele pra perto, ressignificando a nossa trajetória, entendendo que, olha, eu sempre trouxe isso nas redes, se eu conseguir cuidar de uma pessoa, eu consigo correr 28. Se eu conseguir fazer não sei o que, eu consigo fazer força nesse treino. Eu sempre trazia esse paralelo. Então, eu espero que pra 2026, assim, eu pense nisso, sabe? Se você superou tanta coisa assim em 2025, passou por tantos desafios, 2026 é uma uva. Ai, amiga, eu sei que você odeia essa palavra, mas você é muito forte. Sim. Parabéns por esse ano, que esse 2026 seja muito melhor, que te traga, assim, uma maré de conquistas. Amém, amiga, obrigada. E o que você poderia dizer, assim, para o pessoal que te acompanha, para esse 2026, ou que você aprendeu em 2025, um recado, E que você gostaria assim. também de inspirar as pessoas que acompanham a sua jornada. Ai, gente, é muito difícil. Eu acho que se eu tentar falar, fica chato, assim, forçado, sabe? Mas é isso. Quando eu fiquei pensando muito no paralelo que eu faço dos corredores reais, e eu usava isso pensando em mostrar a minha realidade. Só que eu percebi que o ser real era isso. Esmeralda é real, sabe? O que eu mostro ali nas minhas redes sociais não é uma mentira, não é uma extorsão, não são meias verdades. Quando eu escrevo alguma coisa, eu sempre falo, gente, parte da minha verdade não é todo, mas é uma parte muito importante dela também. Então é isso, eu mostro ali exatamente o que eu sou. Se você quiser ver, é uma negrinha real. O movimento é esse, assim, sabe? E eu acho que, para além das redes, sabe? As minhas relações são construídas nesse lugar de muita transparência, nudez nesse lugar, assim, de mostrar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E eu acho que isso que eu tenho de mais valioso, assim, pra mim, sabe? De não ter medo de mostrar a minha vulnerabilidade, que era uma coisa que eu escondia, eu reprimia muito e que eu aprendi com a corrida, inclusive, sabe? Minha vulnerabilidade é uma coisa muito potente, sabe? Muito forte. Com certeza. Ai, muito obrigada por compartilhar. Acho que com certeza você inspira a gente não só nesse episódio, porque a gente te acompanha há muito tempo e, de fato, você me inspira muito. Até fiquei emocionada em alguns momentos, porque você é uma mulher que realmente enfim, toda a sua trajetória, acho que tudo que você passou faz com que a gente realmente te admire cada vez mais. Eu acho que... E toda a energia que você tem, o brilho que você tem. Exato. Enfim, e acho que todo mundo que tá escutando, com certeza vai sair desse episódio. Primeiro, refletindo um pouco sobre, às vezes, uma relação que tá meio atritada com a corrida, que colocou essa relação em outro lugar, que a gente acaba vendo isso muito aqui. E lembrando e colocando de novo a corrida nesse lugar que você põe. Né? Eu acho que você fala da corrida com muito brilho e você dá muita importância pra corrida nesse sentido do quanto ela te trouxe de coisas e te suportou em muitos momentos difíceis, muito além de pace. Óbvio que você tem suas metas, todas nós temos, óbvio que a gente quer realizar, a gente quer mais, mas o lugar que ela tá em primeiro lugar, esse lugar de ser o seu apoio e de te fazer ali, a gente fala, corrida não é terapia, nunca será, porém, ela é terapêutico e ela pode salvar bastante. Sim. Então, é muito legal você trazer toda essa jornada pra relembrar disso com base na sua experiência. Compartilhar obrigada, com a gente. gente. Tema que é sensível, né? Eu tava falando pra Mari, antes da gente começar, que é isso. A corrida, ela é o meu momento de subir na superfície
respirar, sabe? Então, ela foi esse momento enquanto eu cuidava do meu pai. Quando eu perdi, ela foi. E ela acho que vai continuar sendo, independente do que vai acontecer daqui pra frente, sabe? É literalmente isso. Você tá num mergulho, a vida é um mergulho. Então, a gente sobe na superfície pra respirar. E a corrida ali, ela é esse lugar, assim, sabe? Ai, que lindo. Ai, Biel, faz um obrigada. corte dessa frase depois, Faz Biel. um corte. Faça aí, querida. Nossa, ficou lindo. Amiga, muito obrigada mais uma vez por ter topado. A gente acabou demorando um pouquinho pra conseguir marcar de fato esse episódio, mas fazia tempo que a gente já tava conversando. Deu com a certo. Esme. Pra quem não te acompanha, como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Esme Angélicas no Instagram e no TikTok. E acho que as duas que eu mais uso, assim. A gente tá deixando o arroba aqui direitinho Sim. também na descrição do vídeo. E pra gente fechar um conselho pra corredoras que às vezes podem estar escutando a gente, que também estão enfrentando os seus próprios desafios. Cara, não para. Eu aprendi isso nos 28 quilômetros. Se parar é pior. Se parar Amei. dói, Se varar é pior. a perna dói, bambeia, você fica cansada, você não tem vontade de continuar. Independente do que esteja acontecendo. Se parar é pior, mano. Continua. Eu aprendi isso. Quando eu vivi isso nos 28, eu lembrei do que eu vivi com meu pai. Uhum. Se eu parar aqui, vai ser pior. Se eu me entregar pro luto agora, vai ser pior, sabe? Ele vai continuar batendo, doendo, mas se parar, vai... Melhor seguir. Não quero definhar, mano. Eu vou continuar. Certíssima. Maravilhosa. E, bom, muito obrigada Eu que novamente. agradeço. Obrigada a todo mundo que tá escutando também. Que 2026 seja um ano maravilhoso para todos nós. Esse é o segundo episódio do ano, então tem muita coisa pela frente. Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, assim como nós. E é isso, se inscrevam no canal desse tema para vocês irem acompanhando a gente por aqui. Sigam a gente no Spotify, no Instagram, né, que a gente sempre tem conteúdo por lá. Será que a gente já bateu os 10 mil agora, hein? Com certeza. Se ainda não bateu, galera, bota lá. Bora, Vamos lá. se já bateu, vamos rumo aos 11. Fazer Se um não mutirão. bateu, compartilha com os amigos. É isso. E não esqueçam, obviamente, gente, de comentar, curtir, compartilhar esse episódio. Vamos trazer mais garotas pra escutarem o Girls Who Run e poderem escutar histórias incríveis, que nem a da Esme. Contem o que vocês acharam, se tiver alguma dúvida, enfim, usem os comentários pra trazer um pouquinho da experiência de vocês também. E a gente se encontra aqui no canal do STEM no Spotify toda quarta-feira. Beijo. Beijo, até o próximo episódio.